Olá, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho. E eu quero deixar mais uma palavra de Deus para a sua vida e para quantas vidas você conseguir alcançar. Para quantas vidas você quiser alcançar. Então, meu primeiro convite é que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas, com todos os teus contatos, que você curta, comente, que você se inscreva no canal, que você clique no sininho para receber todas as notificações, que você me ajude a fazer essa obra, porque nós estamos fazendo uma grande obra e nós não vamos desistir, não é mesmo? Esse é o Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, que é uma escola de discípulos, e porque você é discípulo do Senhor, você vem sempre aqui para receber uma palavra que vai te fortalecer, te direcionar, te ensinar, que vai cumprir um propósito na sua vida. E eu quero compartilhar com você hoje a palavra que está no livro de Isaías, capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo e até o versículo 8. E depois nós vamos tecer algumas considerações a respeito disso. E diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Até aqui, queridos. Interessante que esse texto ele começa dizendo o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias. Gente, o rei morre, o trono fica abalado, e se o trono fica abalado, então tudo fica abalado. Mas o texto vai dizer que exatamente nesse tempo de abalo, de perda, de tristeza e de dor, o que acontece com Isaías? O que Isaías vê? Isaías viu o Senhor. Ele viu nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Quando tudo está sendo abalado, quando parece que você perdeu tudo, quando parece que você perdeu até o chão, você vê quem? Você vê a Deus. E quando Isaías vê a Deus, aonde Deus estava? Sobre um alto e sublime trono. Quem sabe você se pergunta: onde está o Senhor? Onde está o teu Deus que não está vendo, né? O teu Deus está no trono, o teu Deus está no governo, o teu Deus está no controle de todas as coisas. Quem sabe você fica, né, se perguntando, você fica afoito, você fica sem entender nada, você parece que perdeu o controle, mas quem sabe você precisa exatamente perder o controle, sabe? Para entregar o controle nas mãos de Deus, para entender que o controle está nas mãos de Deus, porque simplesmente, querido, ele nunca perde o controle de nada. Nada acontece na sua vida sem que Deus saiba, nada acontece na sua vida sem que Deus permita, e tudo tem um propósito em Deus. Então, tudo estava um caos, mas Isaías vê o quê? O trono de Deus, e vê aquele que estava assentado no trono, e os serafins que estavam em volta do seu trono, e cada um tinha 6 asas. Então parece que a gente está vendo meio embaçado, meio duplo, meio... Não, a gente está vendo exatamente
como as coisas são. No meio do caos, a gente tem as nossas maiores experiências com Deus. E é tão inimaginável, é tão maravilhoso, que a gente acha que a gente está até vendo coisas, não é assim? É por quê? Porque os nossos sentidos, eles estão sendo aguçados. É mais ou menos assim. A gente não sabe mais o que fazer, a gente não sabe mais o que pensar, a gente não sabe de mais nada, né? Os nossos conceitos vão caindo por terra, a gente começa a abrir mão dos nossos achismos, a gente vai perdendo o controle, a gente vai perdendo o orgulho, né? E então os nossos sentidos, eles começam a ser aguçados, a gente começa então a perceber a presença de Deus, os nossos olhos espirituais começam a ser abertos porque caem as escamas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos finalmente caem e a gente então começa a ouvir a única voz para quem a gente precisa dar ouvidos verdadeiramente. A gente não vai mais ficar inerte àquilo que Deus tem, aquilo que Deus deseja, não fica mais inerte às coisas espirituais, às coisas do céu. E a gente começa a ver com clareza, sabe? E começa a ver que tem muito mais de Deus aqui do que eu estava vendo até agora, né? O tempo que eu achei que era o caos, o tempo que eu achei que estava tudo sendo perdido, é o tempo em que eu tô vendo aquilo que eu nunca vi. Agora presta atenção. O caos na vida de Isaías empurrou Isaías para o templo, para o lugar da presença de Deus. O que eu aprendo aqui, querido, é que não é o que está acontecendo, mas é como eu reajo diante daquilo que está acontecendo. Porque muita gente passa por aquilo que eu estou passando, muita gente passa por aquilo que você está passando e vai fazer o quê? Se enfia em remédios que vão sedar os seus sentidos, se enfiam num quarto escuro, se enfiam em vícios, em drogas, em destruição, desistem, né? Mas o convite que Deus tem para sua vida hoje é: tá abalado? Perdeu o controle? Se enfia na minha presença. Busca a minha presença. Mesmo sem força, busca a minha face e o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Olha que Jesus maravilhoso. Jesus é tão bom, mas é tão bom que ele coloca a sua força em nós e depois chama a gente de forte. Então, mesmo na tua fraqueza, sabe? Mesmo sem vontade, se enfia, busca fazer a vontade de Deus. Mesmo triste, abatido, desmotivado, sem chão, descontrolado, impotente, com medo, magoado, deprimido, busca o lugar da presença de Deus e você vai ver, sabe o quê? Você vai ver o Senhor e você vai ver que Ele está sobre um alto e sublime trono. Você vai ver que Ele está no trono, você vai ver que Ele está no controle, você vai ver que Ele reina sobre tudo e sobre todos. Aleluia! Deus, Ele não briga pelo trono, querido, Ele tem todo o poder. Os serafins estão em volta do seu trono, dizendo uns aos outros que Ele é santo. E Ele vai te impulsionar para o teu propósito, porque perto do trono você só se importa com Ele. Perto do trono você só vai querer fazer a vontade dEle. Perto do trono você volta para o propósito que Ele tinha para com a sua vida. Então Ele te impulsiona para o teu propósito. Ele te impulsiona para o que Ele vai fazer em você e através de você. Não importa o que você está passando, não importa qual foi a tua perda, o que você perdeu, não importa se está tudo sendo abalado, não importa se você está sem chão. O convite do Senhor hoje é: entra na minha presença e você vai ver que eu estou no lugar onde eu sempre estive e onde eu devo estar, no trono, no controle, governando, reinando sobre tudo. E eu sou o rei, eu sou Deus sobre a tua vida e eu quero te tocar. Você vê o trono de Deus e você diz: ai, é? Porque aí as pessoas não importam, o que te fizeram não importa, importa você, importa o que
aonde está a tua falha, importa onde está a tua fraqueza, mas você se rende, você se entrega a Ele, e o que acontece? Ele toca em você, Ele cura você, Ele transforma você. E aí então, querido, Ele te impulsiona para o cumprimento do teu destino. O meu desejo, e eu sei que o desejo de Deus é que essa palavra gere vida no teu coração nesse dia, que você se renda a Ele, que você se prostre diante do trono dele, e ali nada mais importa a não ser o Senhor, a vontade do Senhor, o querer do Senhor e o propósito do Senhor se cumprindo na sua vida e através da sua vida. Vamos orar? Paizinho querido, em nome de Jesus, assim como Isaías, Pai, nós queremos nos voltar para o Senhor, para o lugar da Tua presença. E nós pedimos que Tu te reveles a nós. Já tens te revelado através da Tua palavra, já nos mostraste através da Tua palavra onde Tu estás. Tu não és um Deus que não se importa conosco, Tu não és um Deus que não sabe o que está acontecendo, Tu não és um Deus que não se importa, que não se move, mas Tu és um Deus que sabe de todas as coisas, que permite todas as coisas e que tem um propósito para cada coisa debaixo do sol. E eu quero me render a Ti. Eu sei que o meu irmão e a minha irmã também está se rendendo a Ti nesse momento, a fim de que Tu possas realizar em nós, possas tocar em nós, possa nos purificar, assim como purificastes a Isaías naquele dia, e então possas nos impulsionar para o cumprimento do Teu propósito para com as nossas vidas. Que essa palavra não volte para Ti vazia, mas ela cumpra em nós o destino, o propósito para que ela está sendo enviada. Que assim seja em nome de Jesus, e para a honra e glória do Teu nome, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele abençoe a sua vida, que Ele possa cumprir todo o seu querer em você. Eu vou ficando por aqui pedindo mais uma vez que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas, porque essa palavra é poderosa para transformar muitas vidas e você vai ser o canal para que essas vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e assim que Ele permitir, se Ele permitir, eu volto com mais uma palavra e mais um recado de Deus para você. Um beijo e tchau!